Olá, boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar agora a live, né? A live que tem como tema Saúde do Trabalhador em contexto da Covid-19. Antes de iniciar, antes de me apresentar, eu só queria verificar se vocês todos estão me vendo, ok, e se estão me ouvindo também. Então, vocês só me sinalizem aí, estou ouvindo ok, estou vendo ok, tá tudo bem. E mais uma vez, boa noite para quem está entrando. Então, vou me apresentar. Eu acho que está tudo ok, né? Meu nome é Helena Oliveira, eu sou psicóloga, sou conselheira do CRP, estou como coordenadora da Comissão de Psicologia do Trabalho e das Organizações. E essa live, né, ela está sendo conduzida pela CPTO. CPTO é a abreviação, né, de Comissão da Psicologia do Trabalho e das Organizações. Para quem não sabe, existem várias comissões temáticas que compõem o CRP e que são coordenadas pelos conselheiros, mas que contam com a participação de profissionais da psicologia que se interessam ou que atuam na área correspondente a essa temática, certo? Essa proposta das lives que já vem acontecendo, acredito que vocês já tenham acompanhado anteriormente outras temáticas. É uma proposta nossa enquanto conselho, mas que vem de uma articulação também com o Sistema Conselhos, que está preocupado com a categoria e com a sociedade, né, nessa situação e nesse contexto de pandemia. A gente vem pensando e se articulando a respeito de propostas, tanto para a categoria quanto para a sociedade. A nossa função, nossa principal função, né, é a orientação, a fiscalização e a articulação, né, frente a essa categoria, e o nosso intuito enquanto CPTO é ofertar um ambiente de diálogo, de debate e de articulação para a categoria específica dentro da área de psicologia do trabalho e das organizações. Então, para quem não sabe, alguns encontros das comissões temáticas são abertos. Então, fica desde já o convite para que você que se identifica seja com a comissão temática étnico-racial, com a de assistência, com a de saúde, que vocês fiquem sempre atentos, né, ao Instagram do CRP para que vocês possam estar participando conosco enquanto uma articulação e fortalecimento da categoria de psicologia. Eu vi que Magnus Kelly, né, perguntou qual é o tema da live. Mais uma vez, o tema da live é Saúde do Trabalhador em contexto, né, da Covid-19. Hoje nós vamos contar com a participação de 3 profissionais. 2 delas compõem a CPTO, que é a Comissão de Psicologia do Trabalho e das Organizações. E uma é uma convidada externa da comissão, que é quem vai estar iniciando conosco, Berenice Bernardo, que é contadora, Lana Souza, professora do Uninasal, e Jéssica Queiroz, que é professora da FACEP. Berenice é a profissional externa que a gente convidou, que vai conversar com vocês sobre a parte mais técnica, mais burocrática, questão de leis e como isso afeta a categoria diante desse contexto de pandemia, tá certo? Quem tiver perguntas, sugestões, tanto sobre a live, mas principalmente sugestões, eu não vi nenhuma temática sendo abarcada ainda em uma das lives, quero sugerir algum tema, manda mensagem para o Zapsi. A gente tem algumas publicações aqui no próprio Instagram do CRP, no site, tem constando o número do Zapsi, mas eu vou pedir para que um dos conselheiros que estejam presentes digitem aí, porque pode ser que quem entre depois não tenha acesso. Mas o número é 99471-4455. Então, quem tiver interesse, o CRP ele se faz, né, nessa articulação com vocês, certo? Então, vocês estejam sempre presentes conosco, porque o nosso intuito é de criar um espaço de diálogo e de acolhimento para que a categoria se construa através do contato, né? Nós precisamos manter essa relação para que venhamos a nos fortalecer enquanto categoria de psicologia, tá bom? Deixa eu ver se a primeira convidada já está aqui presente, Berenice Bernardo. Vou pedir para que ela me envie o convite. Caso ela não esteja aqui ainda, a gente vai conversando um pouquinho
Se vocês quiserem enviar perguntas sobre a live de hoje ou sugestões, vocês já podem estar enviando aqui também, que a gente já vai anotando, tá certo? Em relação, acho que enquanto o Berenice se prepara, a gente pode falar um pouquinho de algumas articulações que estão sendo feitas pelo Sistema Conselho. O Sistema Conselho ele tem se reunido, tem se articulado, seja com os conselhos regionais quanto com o Conselho Federal de Psicologia, assim como também com o Ministério da Saúde. Então, toda essa articulação está sendo feita para que a gente possa se organizar frente a esse contexto. É um contexto que não é usual, né? A gente nunca tinha vivido algo assim antes, não é algo que a gente experiencia com frequência. Então, exigiu da sociedade de forma geral, de todas as categorias de trabalho, uma capacidade de reajustamento. A gente precisou se reorganizar completamente. A nossa preocupação é sim com a categoria e com a sociedade. A nossa preocupação é com a qualidade do trabalho que está sendo ofertado, mas também com a saúde mental, né? Quem é que cuida de quem cuida? Então, a gente se posiciona dessa forma e é importante que vocês, enquanto psicólogos, ou não necessariamente psicólogos, mas de outras categorias, seja da assistência, seja da medicina, seja do direito, que vocês possam, né, até mesmo da administração, que vocês possam estar presentes conosco, para que a gente venha fazer um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Eu vou convidar a Berenice agora para a gente iniciar com a profissional. Deixa eu ver se ela já enviou o convite aqui. E vocês podem, na verdade, enviar todas essas perguntas, né, para cá e para o Zapsi. Então, vamos iniciar agora com Berenice, mais uma vez. Berenice Bernardo, ela é contadora, aceitou o nosso convite para estar conosco hoje. Seja bem-vinda, Berenice. Obrigada, boa noite. Eu estou conseguindo te ouvir. Eu peço que se alguém não estiver conseguindo ouvir em algum momento, ou não conseguindo visualizar, que sinalize aqui, até para que a gente tenha um feedback de como está funcionando essa parte técnica. Mas até então eu estou conseguindo te ouvir, estou conseguindo te ver, seja muito bem-vinda. Se apresenta brevemente e pode ficar à vontade para dar a sua participação conosco hoje. Eu sou Berenice Bernardo, contadora atuante da Bernardo Consultoria, e a minha participação é falar sobre as consequências trabalhistas e previdenciárias no impacto da Covid-19. Isso. Você está me ouvindo bem? Todos estão? Eu estou te ouvindo bem. Eu acho que está cortando só um pouquinho, mas é uma questão de sinal mesmo, mas dá para entender, dá para acompanhar tranquilamente, tá bom? Então pode ficar à vontade para iniciar a sua contribuição. Tá bem. Eu vou iniciar, né, a minha fala com essas medidas, as medidas provisórias que têm realmente mexido um pouco com a rotina tanto financeira como trabalhista dos nossos trabalhadores. E, mediante a minha fala, se vier perguntas, eu vou respondendo no texto, mas vou iniciar pela medida 927, a medida provisória, né, que trouxe várias medidas que podem ser adotadas, como o teletrabalho, a antecipação do feriado, a antecipação do banco de horas, as férias individuais e a concessão de férias coletivas. A medida provisória 927, ela é uma medida bem incentivadora, principalmente quando a gente imagina na retomada da crise, porque ela se torna de forma positiva tanto para os trabalhadores, no sentido de remunerações variáveis ou possibilidades de produtividade bem maior, a partir do momento que ela traz a negociação do banco de horas. Então, numa retomada de mercado, na suspensão dessa crise, nesse momento que nós estamos vivendo, ela é bem animadora no sentido produtivo. Então, ela pode, digamos assim, trazer acordo para o trabalhador e possibilidade de negociação
desses itens se o empregador tiver aberto no sentido de antecipação dos Berenice, eu feriados e como é o acredito que caso da antecipação das férias individuais. só um instante, cortou um pouquinho a tua fala. Se você tiver como retornar o que você estava dizendo, eu acho que foi antes, começou a falhar quando você estava falando sobre essa medida, né? De ofertar a possibilidade de um diálogo e de uma articulação, ou, enfim. Travou nessa parte aí. Se você puder repetir. Ok. Tá ouvindo melhor agora? Eu botei o fone de ouvido para ver se melhora a fala. Isso, eu estou ouvindo melhor. Ficou bem melhor. Tá, está bem. Então, retomando, a medida 927, ela traz acordos e possibilidades, medidas adotadas que ajudam, inclusive, no processo de retomada de mercado. Quando essa crise ela suspender, ela precisa, a gente vai enfrentar um novo mercado, novas rotinas de trabalho e a possibilidade da negociação do banco de horas, ela permite que o trabalhador ele pague essas horas negociadas mediante esse período de crise, sendo 2 horas por dia. Ele permite que o trabalhador antecipe as férias individuais, ainda que não tenha contemplado o período aquisitivo. Então, isso ajuda na retomada de mercado, ajuda também o trabalhador a ter uma organização financeira não muito alterada da realidade dele. Então, são possibilidades que ele pode negociar de forma muito mais transparente, segura, porque o que eu percebo é a estabilidade de algumas pessoas no sentido de se tornar mais apreensiva a aplicação da medida 936, porque ela mexe financeiramente. Um impacto financeiro acaba tirando e alterando a rotina financeira do trabalhador. Apesar, aí falando um pouco da medida 936, ela trata da redução de jornada de trabalho e, consequentemente, redução de salário, e trata também da suspensão temporária do contrato de trabalho enquanto durar o estado de emergência em relação à Covid-19. Essa medida, ela inicialmente ela aborda a preocupação da garantia e continuidade do emprego de renda. Então, ela é uma medida que ela tem essa preocupação, né, de dar um equilíbrio econômico no sentido da continuidade de garantia de emprego ao trabalhador. O STF reconheceu ontem, né, o acordo individual, então é uma grande oportunidade de dialogar sobre as preocupações e os anseios dessa medida com seu próprio empregador, expondo todas as suas dúvidas, todas as suas inseguranças em relação à aplicação dela, para que o acordo ele ocorra de forma transparente, tranquila e que se tenha boa fé na continuidade da adoção da medida dele, né? Então, a medida, ela financeiramente, ela estabelece e assegura as regras de redução com assistência do benefício emergencial, amparada nas normas do seguro-desemprego. Então, como seria feito esse cálculo? Você se depara com a tabela do seguro-desemprego e você procura um profissional, um contador, se tiver dúvidas, para chegar realmente ao número que isso vai resultar em termos de redução salarial. E a própria medida, ela assegura que ela seja aplicada para pessoas com salários, acordo individual direto, com salários até 3.135, e quem tem nível superior, que ganha até o teto da Previdência, até R$ 12.000. Então, ela traz esse ambiente, esse cenário, essa limitação. Acima disso, realmente, só é permitida a redução de 25%, né? E ela permite com que você suspenda o contrato por 60 dias
e em 48 horas se retome as atividades após o estado de calamidade. Então, o que isso representa burocraticamente? Isso representa, burocraticamente, a parte muito importante da assistência na hora da comunicação, porque o trabalhador passa a receber 30 dias após a data da comunicação. Então, essa comunicação ela tem que acontecer realmente em tempo real, conforme acordado, para que o trabalhador possa ser assistido no prazo garantido pela legislação. O acompanhamento desse requerimento, dessa comunicação, ele deve também ser acompanhado para garantir que ele seja realmente diferido dentro do prazo pré-estabelecido. O CFC já tem entrado em contato com o próprio sistema do DataPrev, ajustando as divergências que vem dando nessa comunicação. Mas o objetivo principal é que, nesse momento, todos garantam pelo menos a temporalidade que se exige para que o trabalhador possa ser assistido dentro desse prazo aí temporário de estado de emergência, onde todos nós estamos vivendo essa situação. Berenice, você consegue me ouvir? Oi, sim. João aqui mandou uma pergunta. Ele disse o seguinte: você acredita que diante de tantas MPs, estamos em um cenário de estabilidade jurídica? Há confiança para atuar? Em relação a essa pergunta, ela é bem interessante. Eu não acho e eu não vejo, não vislumbro essa instabilidade jurídica no sentido das práticas da boa-fé. A introdução da medida provisória, ela fala e se preocupa com a garantia e continuidade do emprego. E diante de uma crise, a gente tem fases que precisam ser tomadas rapidamente para que não venha a ter problemas maiores e que pessoas não fiquem mais desassistidas financeiramente. E uma das fases é exatamente a resposta imediata à crise. Então, eu vislumbro dessa forma, eu vislumbro que a medida provisória foi a resposta imediata para que não se criasse uma crise maior ou uma falência maior, digamos assim, da própria manutenção básica e a garantia, digamos assim, da manutenção moral e até social diante da remuneração garantida e também da garantia do emprego. Então, não vislumbro como estabilidade nesse caso. Eu acho que tem uma pergunta muito importante aqui, de Ana Araújo. Devido ao tempo, a gente já precisa correr um pouquinho, né, para finalizar, porque teremos outras duas profissionais. Mas Ana perguntou o seguinte: como que se faz para ter garantias coletivas de trabalho? As garantias coletivas de trabalho, a própria MP, ela garante na suspensão que os benefícios eles sejam garantidos até os trabalhadores de contrato suspenso. Então, essa já é uma garantia coletiva. Mas, para se tomar uma medida mais segura nesse momento, é se organizar como classe, se organizar como... utilizar o meio de comunicação e acessibilidade ao empregador, pode instituir uma comissão de empregados, inclusive para representá-los no sentido coletivamente falando, para que se possa ter um diálogo mais assistido nas necessidades coletivas. Uhum. Ótimo. Teve uma coisa na tua fala que eu acho que é importante a gente frisar, de que essa MP ela é válida até o período de calamidade. Exatamente. Após cessar do período de calamidade, 2 dias precisa ter a retomada do contrato de trabalho e, inclusive, essa retomada ela também requer a comunicação ao ambiente onde você comunicou a suspensão. Então, são prazos que têm que ser cumpridos tanto pelo empregador como pela assistência técnica, digamos assim, da contabilidade ao empregador. Uhum. Ótimo. Berenice, muito obrigada pela tua participação. Pelo que eu vi aqui dos comentários, né, o pessoal está
agradecendo bastante, dizendo que tirou muitas dúvidas, que foi extremamente importante. Então, muito, muito feliz de ter havido esse contato, né, essa ponte entre a psicologia e a tua profissão, né, enquanto contadora, e é isso. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer também pela oportunidade e pela credibilidade. Quero me colocar à disposição aqueles trabalhadores que precisarem de forma gratuita, eu os atenderei nas sextas-feiras para que eles possam ficar tranquilos e se precisar de amparo de cálculo ou qualquer assistência, me coloco à disposição deles. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. E a gente vai se comunicando nos bastidores aí, tá bom? Tá, obrigada, boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente vai finalizar aqui com Berenice, mas vamos dar início também ao diálogo com Lana Souza, né, que é psicóloga, professora da Uninasal e que vai estar aqui com a gente. Então, enquanto Lana entra aqui para participar conosco, vão mandando aí seus comentários, eu vou ler alguns comentários e algumas perguntas, né? Eu vi que perguntaram aqui, elas já falaram sobre o fato de alguns planos de saúde terem diminuído o valor do repasse? Não, ainda não foi falado, mas pode deixar que eu vou pedir para a assessoria aqui salvar essa pergunta para a gente retomar posteriormente. Muita gente agradecendo, Gerlândia dizendo obrigado, Berenice, Moraes Macia falando sobre a profissional, muito esclarecedor. Então, fiquem à vontade para participar aqui conosco. Quem vai iniciar agora é Lana Souza, professora do Uninasal, e só para retomar, para quem acabou de entrar, a nossa live tem como tema, né, a saúde do trabalhador em contexto da Covid-19. Então, vou convidar aqui Lana para participar conosco. E fiquem aqui, tá? A gente vai ter, além de Lana, outra profissional para participar dessa live. Boa noite, Lana, seja bem-vinda. Obrigada. Então, se apresenta aí um pouquinho, fala sobre teu percurso profissional, tua área de atuação, e pode ficar à vontade para iniciar com a tua contribuição para a live. Ok, então meu nome é Ana Souza. Me diga se o som tá bom. Tá bom o som? Tá bom o som, não tá travando, né? A gente fez o teste antes, mas tanto imagem quanto som estão ótimos. Ok. Então, meu nome é Ana Souza, sou psicóloga, tenho formação em gestão de pessoas e, como diria o poeta, né? Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance. E eu resolvi entrar no Ciência e Tecnologia e Inovação da UFRN, certo? Toda a minha experiência na área de RH, trabalhei em usina, mineradora e montadora de automóveis. E agora estou professora da Uninasal. Uhum. Certo? E aí, eu gostaria de introduzir, né? Lembrando que, historicamente, o trabalho ele é rico de significados e de valores, né? Desde a questão da base da pirâmide, como o Maslow coloca, né? Que é a parte de suprir as nossas necessidades básicas, até a questão da realização pessoal, do reconhecimento e do próprio status. Então, dá para analisar, né, que agora, nesse momento de extrema incerteza dessa pandemia, a angústia que isso está provocando dentro das organizações e na cabeça de qualquer trabalhador. Especificamente, eu fiz um recorte para os profissionais que atuam no RH, porque é toda a minha trajetória, é minha experiência, certo? E eu tinha dividido aqui a minha fala em falar agora, nesse exato momento, e um pouco do futuro. Berenice, inclusive, trouxe na fala dela isso, né? E a gente mais para reforçar. O nosso tema, só relembrando, é saúde do trabalhador no contexto da Covid-19, né?
E assim, o que a gente tem percebido é uma angústia muito grande, aonde esses trabalhadores estão, na minha opinião, eles são profissionais da área de saúde, da saúde organizacional, estão na linha de frente, tendo que lidar com toda essa demanda, além dele ter que gerir as próprias emoções dele, ele tem que também trabalhar com a emoção do trabalhador que chega até o RH para estar falando sobre suas necessidades, tanto dentro da empresa como fora, né? A gente sabe que a pandemia provocou muito estresse emocional, já tem pessoas que têm parentes contaminados, que estão lá. Tem pessoas que têm parentes que já foram a óbito, e essas pessoas, quando chegam no ambiente de trabalho, elas estão extremamente estressadas. E esse profissional que está lá tem que dar conta tanto da demanda dele como a demanda desse profissional que chega, né? Então, a gente percebe o que Berenice comentou, né? Que é o dia a dia, e a gente está falando aqui de RH de uma maneira macro, né? A gente sabe que existe vários subsistemas do RH, como departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, segurança do trabalho, que emergiu aí também com força, né? As questões dos EPIs e tudo mais que esses trabalhadores estão trabalhando. Nós temos duas categorias, temos os profissionais que estão trabalhando, que continuam lá dentro das empresas, e temos aqueles que estão em casa. Para ambos, a angústia é enorme. Aqueles que gostariam de estar lá não estão porque provavelmente ou faz parte do grupo de risco ou alguma possibilidade que permitiu que eles ficassem em casa. E aí é bom lembrar que a gente tem uma discussão muito grande dentro da parte de recursos humanos, que é falar da atuação do departamento. A gente fala muito da questão de operacional e estratégico, né? E hoje eu diria que mais do que nunca estamos atuando incêndio mesmo. É a mesma coisa que Berenice colocou sobre a medida que veio nesse momento agora, né? Então, esses trabalhadores, eles estão buscando manter um bom ambiente de trabalho e preservar pela saúde das pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Então, existe coisas simples que a gente pode fazer, né? Eu acho que a yoga veio aí muito apoio para o trabalhador que está lá, que muitas vezes chegam com questões de ambiente. E o que eu tenho percebido é que está se formando uma grande rede, né, de solidariedade e de reciprocidade. Lana, só um instantinho, Lana. Eu tô vendo que algumas pessoas estão comentando que está sem o som. Fala Sério? mais um. Eu tô te ouvindo, mas eu vi que cortou por um tempo. Parece que voltou, então pode continuar se você tiver como repetir, né? Você estava falando de uma grande. Você estava falando de uma grande rede de solidariedade. Eu acredito que tenha cortado a partir daí. De reciprocidade. Eu estou em diversos grupos de RH aqui do estado, da Paraíba, de outros estados. Eu tenho visto como as pessoas estão compartilhando suas angústias e compartilhando as tratativas que elas estão dando para conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo. E isso é muito bom, né? E a gente vê que pessoas se antecipando, inclusive, perguntando, como é que você está fazendo isso na sua empresa? E a outra, embora que não esteja acontecendo ainda na dela, mas ela já está se organizando para tal, né? Então, isso é muito importante. E percebendo que o ser humano está no centro de tudo. E olha que coisa legal. Mais do que nunca, o RH tem a grande oportunidade dela aí, porque eu vejo coisas positivas nessa pandemia toda, né? Eu vejo que o RH é o grande momento desses profissionais se colocarem, né?
estarem junto para agir estrategicamente, né? Então, agora, esse primeiro momento é de apagar incêndio, literalmente, cuidar da saúde desse pessoal que está na linha de frente, cuidar de si mesmo, e a gente sabe que tem uma rede aí de suporte por trás, a UFRN oferecendo. Eu também estou em uma outra trabalho voluntário, onde existe toda uma planilha que as pessoas ligam para serem atendidos, foi ampliado isso, os profissionais da saúde e tudo mais, e eu vejo o profissional de RH como profissional da saúde organizacional, eles estão nessa linha de frente. E uma coisa muito interessante também é que, além da gente já ter essa noção que dentro das organizações é muito importante que a gente tenha as inteligências interpessoal, intrapessoal, agora, mais do que nunca, isso eclodiu a questão da criatividade. Então, esses profissionais, eles estão tendo que dar soluções para problemas, né? Fora dos padrões pré-definidos. Então, literalmente, eles estão pensando fora da caixa. E isso é algo interessante que está acontecendo. Isso é um momento em que, durante essa pandemia, né, Lana, a questão do lado positivo é justamente as formas com que o RH tem encontrado para se ajustar nesse contexto, né? De ter que usar essa criatividade, de pensar fora da caixa e de repensar a determinadas práticas de atuação. Seria isso? Helena, muito interessante que também acontece é a questão que a gente se fala muito hoje em dia sobre a inteligência interartificial. As tecnologias chegaram, né? Chegaram com força, e esse profissional ele tem que manter essa relação saudável com as tecnologias e fazendo bom uso delas. E elas estão aí provando isso, que já está sendo feito. É o caso dos home office, né? Então, tem muitas pessoas trabalhando em home office, contando com a tecnologia. E isso é muito interessante. Existe um certo preconceito e agora esse profissional quer dizer que... E esse momento que eu estou falando, que agora é de apagar incêndio, mas logo, logo isso vai passar. E quando isso passar, os profissionais de RH vão se deparar com um outro momento, que é justamente o momento de que eles, como nunca, serão mais estratégicos. Estarão mais próximos das diretorias, dando o valor que esse profissional tem. Então, esse é o momento desses profissionais. Eu tenho muito orgulho, porque eu tenho visto os debates que se formam nos grupos e a forma como eles estão atuando, as tratativas que eles estão dando. Eu creio que estão indo para o caminho certo. Ninguém sabe o que é certo e o que é errado, porque tudo meio que está na base do ensaio e erro, porque o tempo é totalmente diferente, né? É um caos e muita incerteza. Incerteza sempre existiu, né? A gente é que tem a ilusão de achar, mas nunca foi tão forte como agora. Então, precisamos fortalecer cada vez mais a categoria, né? E como você disse também, que eu acho que é muito interessante, sobre o convite que você fez lá para o pessoal, né? Para engajar nas comissões, e nós temos todo esse cuidado, já tínhamos até uma agenda para 2020, mas precisamos usar de plano A, B, C, D, e uma coisa muito a gente precisa de braços para trabalhar e de mentes para que juntos podemos pensar em soluções criativas, até mesmo para a categoria, e poder estar mais atuante, porque são trabalhos voluntários, né? Então, às vezes, a pessoa não tem como... Precisa de mais gente para pensar nas soluções. Então... Isso, Lana. Extremamente importante, né? Lana, para quem não sabe, eu acho que está cortando um pouquinho o seu áudio, Lana, agora no final. Mas só para eu colocar aqui, para quem não sabe, Lana também faz parte, né, da CPTO, que é a comissão responsável pela live hoje, né?
a Comissão de Psicologia do Trabalho e das Organizações. Lana é uma dos membros, né, dessa comissão e faz um papel, exerce um papel e faz uma atuação extremamente importante, né, nessa CPTO. Então, fica o convite, né? Gildeon fez uma pergunta aqui para a gente. Lana, devido ao tempo, eu vou pedir que essa seja, como foi a única pergunta enviada por aqui também, que você possa responder essa pergunta para a gente finalizar, tá bom? A pergunta de Gideon foi o seguinte: Lana, como é que você interpreta as soluções padrões dadas pelas empresas sem corresponder às necessidades individuais de cada funcionário? Sem corresponder às necessidades individuais de cada funcionário? Isso, Bem, essas respostas padronizadas. Gideon, meu amigo, amo você de paixão. Tem que ser você para fazer essa pergunta, viu? Então, você mais do que ninguém sabe da resposta, né? Um excelente profissional, está dentro do RH há algum tempo, né? Já dividimos muitas angústias juntos, né? E assim, no momento, como eu falei, existe é questão de priorizar. Esse primeiro momento agora, a prioridade está em cima de proteger as pessoas. É claro que muita coisa talvez não agrade ou não de imediato, né? Mas eu acredito que vai ter um segundo momento e nós, como RH, precisamos estar preparados e talvez a gente nem saiba dar resposta tão pronta de imediato, mas podemos construir juntos com as experiências de cada um. Eu acredito que as empresas, elas de uma maneira geral, estão preocupadas. Eu já vi relatos de pessoas do RH dizendo, inclusive, da angústia que está sendo deles procurarem manter e preservar esse colaborador, né? Mas, enfim, nós estamos aí buscando e esperamos criar soluções bem criativas para dar conta de tudo isso aí, viu, Gideon? Especificamente, fica difícil dizer exatamente agora como algo individual. A gente tem que pensar, agora é um momento muito coletivo, eu diria, muito coletivo. Está difícil de separar de imediato. Isso, muito obrigada, Lana, pela tua participação. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada pela contribuição, pela disponibilidade e pelos comentários aqui, né? Você tirou bastante dúvidas, agregou muito à nossa discussão de hoje, tá bom? Então, a gente vai se comunicando aí enquanto CPTO. Então, pessoal, Lana saiu agora e para a gente finalizar, né, vai entrar na live Jéssica Queiroz, que é professora da FACEP e que vai estar aqui conosco falando mais especificamente sobre a saúde mental do trabalhador, né? Acho que enquanto Jéssica participa aqui, teve uma pergunta importante. Deixa eu pegar aqui as informações que eu anotei. Teve uma pergunta aqui importante sobre os planos de saúde, né? Foi me perguntado se a gente já havia falado sobre o fato de alguns planos de saúde terem diminuído o valor do repasse, né? Então, acho importante a gente colocar que o Sistema Conselho já está ciente dessa situação, né? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Complementar, se posicionou sobre a mudança, né, para as ações remotas. O CFP já solicitou isso aos planos lá no início, né? E o CRP 17, CRPRN, oficiou localmente, né, a esses planos de saúde e vai haver, na verdade, uma nova ação de oficiamento aos planos de saúde, né? A nossa conselheira aqui, Keila, me passou algumas informações extremamente importantes sobre essa temática e sobre essa pergunta, né? Ela colocou aqui:
A CFP solicita inclusão de serviços psicológicos online na cobertura dos planos de saúde, né? E a justificativa é o seguinte: não houve uma mudança nos procedimentos. Então, isso não compactua com a justificativa para a mudança do valor repassado, né? Até porque os procedimentos eles seguem a normativa ética de atuação, a normativa de qualidade desse atendimento, tanto em relação ao sigilo quanto em relação a produções de documentos, né? Então, citando aqui esse posicionamento do CFP, em que coloca: a normativa orienta a categoria para a prestação de serviços online, de modo a garantir o sigilo do atendimento, dentre outros cuidados éticos e técnicos inerentes à profissão. Então, nós mudamos a modalidade de atendimento presencial para online, mas não mudamos os procedimentos. Portanto, a redução de valor não se justifica, né? Então, respondendo a essa pergunta sobre essa mudança de repasse nos valores feito pelos planos de saúde aos profissionais de psicologia, essa articulação, tanto por parte do CFP quanto por parte do Sistema Conselho, já está acontecendo, mas eu gostaria de reforçar aqui a importância da mobilização e da articulação da categoria, né? A gente sabe que o Sistema Conselhos ele exerce um papel extremamente importante aí, mas a gente também precisa, enquanto categoria, estar mais presente, estar mais articulado para exigir, né, os nossos direitos e melhorias na nossa atuação. E é isso, né, a resposta para essa pergunta. Jéssica já solicitou aqui, né, para entrar, então vou colocá-la na live como a última profissional que trará a sua contribuição a respeito da temática, né, de saúde do trabalhador em contexto da Covid-19. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Se apresente, fala um pouquinho do teu percurso profissional e já pode dar início à tua contribuição na live conosco hoje. Tchau, obrigada, Helena. Parabenizar as falas anteriores dos colegas, estava aqui assistindo, acompanhando, que também são dúvidas nossas, né? Exatamente. De todos nós. Bem, sou psicóloga, atuante aqui no Rio Grande do Norte, estou no momento como professora do curso de Psicologia na Faculdade de Evolução, na cidade de Pau dos Ferros, e junto com essa galera que está desbravando a psicologia no interior, galgando o nosso espaço. E vou começar a minha fala, o que é o pontapé inicial de saúde do trabalhador, que não podemos falar disso sem reconhecer a centralidade do trabalho na vida do sujeito e o quanto ele é determinante do processo de saúde-doença. Então, se estamos falando de um contexto pandêmico de adoecimento por um vírus, mesmo nesse contexto em que é um vírus em que as discussões epidemiológicas aparentemente fora do cenário do trabalho estão em evidências, que a gente deixa essa categoria como uma categoria de análise secundária. Na verdade, colocar o trabalho como central nessa discussão, ela é necessária, inclusive, para o enfrentamento dessa pandemia, né? De que modo isso? Os dados já nos mostram isso, né? O vírus surge no local de trabalho, né? Nos frigoríficos, lá na China, e os primeiros casos foram em desses trabalhadores. No Brasil, a segunda morte foi de uma empregada doméstica que contraiu o vírus no seu local de trabalho. Então, a gente não tem como retirar da discussão ou deixar secundária a discussão sobre o trabalho nesse momento. Trazendo para nós, psicólogos, que somos classe trabalhadora também, né, e não menos estamos impactados por essa realidade. Tanto no sentido de enquanto sujeitos que contraem ou que podem repassar o vírus, mas enquanto impacto de atuação. Nós temos aí, nós somos uma categoria muito diversa, então os impactos também são diversos, seja para quem está sem saber o que vai fazer, não está exercendo uma atividade, ou quem está exercendo home office, ou quem está nos serviços considerados essenciais, nos hospitais, na própria assistência social, enfim. E isso reverbera diretamente na saúde mental.
a princípio, o que a gente já conhece de realidade, de uma realidade de instabilidade, que é o estresse, que é o impacto disso no seu sono, enfim. Mas isso vai se aprofundando quando a gente lembra da função psicológica que o trabalho exerce, né, na nossa vida, na função psicológica que o trabalho tem, na verdade, de nos sustentar enquanto sujeitos mesmo. Nós estamos vendo com todas essas necessidades eu não vou dizer adaptar, porque a gente não se adapta, a gente transforma o cenário, né? Todas essas nossas necessidades de transformar o cenário tem feito com que muitas vezes a gente se pergunte, eu ainda sou psicóloga, eu ainda estou fazendo psicologia, porque muitas coisas precisaram ser repensadas. Por exemplo, se permaneceu o atendimento presencial, a questão do distanciamento, e aí refletimos sobre a garantia do sigilo, ou mesmo no trabalho em casa. Como é que eu garanto esse sigilo? Nem todo mundo tem um escritório, uma sala reservada, às vezes os cômodos são muitas vezes os cômodos são compartilhados, e aí acaba gerando mais ansiedade, mais inseguranças psíquicas ainda, porque além dos fatores externos, como que é o medo de tudo isso, né, do que a gente muitas vezes não entende, nós temos também as inseguranças quanto ao que o que a gente chama de gênero da atividade profissional, que é o reconhecimento do eu estou atuando, ainda é psicologia isso que eu faço, ter essa resposta como um sim, ainda sou psicóloga, ainda faço psicologia mesmo, com toda essa necessidade de transformação do meu fazer, ela precisa ser ancorada na história coletiva do que é psicologia, né? Do que nós construímos enquanto grupo, historicamente, do que é psicologia. E aí é nesse momento em que tudo que é secundário na categoria, ele é deixado de lado. Ele não que não cause sofrimento, a não existência, por exemplo, eu vou trazer os exemplos da clínica que são mais consolidados para o entendimento, né? Preferir tal poltrona, tal posicionamento da sala, iluminação X, Y, tudo isso acaba ficando secundário, e aí a gente, para nos respondermos e garantirmos esse lugar de ainda estou fazendo psicologia, nós enquanto trabalhadores conseguirmos nos reconhecer enquanto psicólogos nesse fazer, o que é o núcleo duro desse trabalho, o que é de fato fazer psicologia, que retirando todos esses elementos, ainda nos faz garantir, ainda nos permite nos reconhecermos como psicólogos. E aí a gente já deu conta de 2 pontos que eu tinha pensado para a gente falar. Dentro desse segundo ponto, que é a questão do gênero da atividade de trabalho, a discussão sobre o home office, ela ganha uma amplitude muito maior, porque está para além de uma alternativa à permanência do trabalho nesse cenário, né? E temos as sequelas também biofísicas, né, fisiológicas, que nem sempre nós temos um ambiente de casa adequado ergonomicamente, de sala, de cadeira, de iluminação, de conseguirmos até mesmo a organização do dia. Esse cenário, ele trouxe à tona de forma muito mais potencializada um cenário de críticas que enquanto saúde do trabalhador, nós trazemos para o home office. Que é possível, mas isso também traz consequências. Isso, uma semana, a gente vai criando alternativas. Com um mês, como já tem muita gente que já está aí só um mês, a gente começa a perceber consequências mais duradouras, como, por exemplo, você perder a rotina do seu dia. A nível de beber água, pausa de 5 a 10 minutos, fazer uma refeição. Então, tudo isso é preciso ser levado em conta, e isso vai nos gerando ainda mais instabilidade emocional, né? Vamos lá. Jéssica, teve algo muito importante, né, que a gente estava discutindo anteriormente, que eu acho que é essencial para essa discussão, que acredito que você já falou um pouco, mas talvez dar uma ênfase
né, maior, alimentar um pouco mais essa discussão sobre o reconhecimento da psicologia enquanto uma categoria de trabalho, né? Porque quando a gente fala, saúde mental do trabalhador, será que isso abarca os psicólogos? Né? Quais são as condições de trabalho atualmente dos psicólogos? E o impacto da pandemia, ele interfere em toda a classe trabalhadora, né? A maioria que já vivenciava uma situação de precarização do trabalho, de fragilização, contexto de fragilização desses direitos, e que agora em uma situação de pandemia fica ali naquela linha de risco, né? Entre a exposição ao vírus e ao trabalho home office. Como é que você avalia essa situação? Qual é o teu posicionamento, o teu pensamento crítico sobre? É essa discussão que nós temos, primeiro afirmando que psicólogos somos trabalhadores, e precisamos entender isso, afirmar isso em todos os espaços. Porque quando nós fazemos discussões sobre a precarização do trabalho, e aí trazemos exemplos do trabalhador autônomo, e aí a gente sempre se refere a quem está vendendo lanche, quem está vendendo roupa, camelô e etc. E eu não estou desconsiderando que precisamos, na verdade, protagonizar esses trabalhadores. A gente esquece que nós, psicólogos, em grande parte, também somos trabalhadores autônomos. Historicamente, são trabalhadores autônomos ou têm vínculos precários. Quem está nas políticas públicas é um número menor de pessoas que estão aí são concursadas e um número maior que estão com contratos vulneráveis. Isso nos coloca exatamente nesse lugar de classe trabalhadora que tem aí com todas essas reformas, com todas essas mudanças que são anteriores à pandemia, o cenário pandêmico ele só potencializou todas as precarizações que nós já tínhamos. Eu não costumo dizer nem que piorou. Na verdade, ele colocou em evidência? Colocou em evidência, colocou no destaque da notícia o que ficava nas linhas pequenas. Foi isso que aconteceu, porque a fome, a pessoa que vive a família que vive com menos de R$500 por mês, ela é a mesma, não mudou de 6 meses, de um mês para trás para cá, não. Pode ser que mude daqui um mês para frente, mas de um mês para trás a hoje, não. E aí, o que isso tem a ver com a psicologia, do ponto de vista de que nós somos também esses trabalhadores precarizados? Porque nós sofremos com esses ataques aos nossos direitos, né? Com essa liquidificação do emprego, do que nós chamamos de emprego. E aí é preciso pensar os mecanismos de proteção ao emprego mesmo. E essa articulação, ela é coletiva. E aí o fato a necessidade de as ruas de contestar, ela não fica tolhida por esse momento de isolamento social, não. Porque se nós queremos uma categoria profissional com direitos reconhecidos, se nós queremos empregos garantidos, a gente precisa começar de agora para ter amanhã. Né? A história ela é processual. Ela não há esses recortes. Né? E a história está aberta. Nós estamos aqui para construir isso. Uma live é uma ferramenta para isso. Nós temos a oportunidade de discutir isso, é uma ferramenta para isso. A solução não é. Não dá conta de tudo? Não. Keila colocou aqui, né, que eu acho que casa com a tua fala, ela colocou o seguinte: o que tem acontecido com a nossa relação com os planos de saúde são expressão disso, né, que casa com o que você está falando, de que coloca em evidência uma relação que já é precária. Né? Então, o contexto de pandemia, ele destaca relações que já são precárias e que já colocam um trabalhador nessa situação, né, de um trabalho não adequado, tanto para a sua saúde física, em muitos casos, quanto para a sua saúde mental, e por aí vai. Eu tenho uma pergunta aqui para você, de Gildeão. Você acredita que o sistema específico do atendimento psicológico também entrará em colapso, como provavelmente acontecerá com a assistência de saúde direta, o SUS? A gente... Quando fala de psicologia, é difícil generalizar, né, as coisas, porque a gente se infiltra de forma muito, muito diversa. Em âmbito de SUS, ela já é colapsada, né? Eu vou pegar o exemplo da minha cidade, que é onde eu atuo, que é onde eu sou. Nós não temos uma rede de saúde mental articulada. Então, ela não vai surgir para um cenário de pandemia. Então, ela já é. Então, a falta de investimentos, essa questão do congelamento em relação de recurso para o SUS e por aí vai, você acha que isso está diretamente associado?
Repita, Helena, eu não ouvi bem. Sim, a Por questão favor. da falta de investimento, né, em relação também a esse período de congelamento de 20 anos, né, congelamento de 20 anos de qualquer tipo de investimento em relação ao SUS, por exemplo. Você acha que isso possui uma relação com esse contexto que você já está citando aí? Sim, sim, no sentido de que esses 20 anos poderiam ser para a gente melhorar, né? E aí isso não aparenta ser, pelo menos se continuar como está. Mas tem um outro fator também que é ainda desconsiderar a saúde mental no cenário, né? A Uhum. gente está aí vendo a abertura de editais para pesquisa epidemiológicas da biologia, da medicina das doenças tropicais e por aí vai, e é essencial, é necessário, a saída tem que ser científica. Mas onde estão as outras ciências? Onde está a psicologia, a sociologia, a filosofia? É preciso pensar as relações humanas, e aí eu vou trazer para o saúde do trabalhador, as relações humanas no contexto de trabalho, para a gente sair dessa. Não é só uma vacina para o vírus que vai nos salvar, que vai nos fazer enfrentar essa situação, não. Ela tem outros elementos. Que é quando o editorial da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que foi lançado agora quarta-feira, traz a discussão. A resposta para a crise, ela tem que considerar as dimensões do trabalho, em todos os aspectos, não só na questão do trabalhador que está na linha de frente, que compõe, se eu não me engano, aí o dado, 30% dos trabalhadores adoecidos. Não só esses. Não só esse fato, mas o fato de que é pelo trabalho também que a gente vai encontrar essa saída. É pelo trabalho de quem está no supermercado, é pelo trabalho de quem está na farmácia, é pelo trabalho de quem está entregando a comida na sua casa, é pelo trabalho dos pesquisadores, e aí incluímos todos nós. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui para você que eu acho importante a gente colocar aqui, né, na live, mas antes eu queria colocar o seguinte, pessoal, para quem está assistindo, né? A live no Instagram, ela tem um tempo geralmente de 1 hora, tá? Acredito que a gente esteja chegando no final de 1 hora da live, mas eu quero informar que caso seja encerrado, assim que for encerrado, eu vou salvar a live e vou iniciar uma outra para que a gente possa finalizar com Jéssica e encerrar a live apropriadamente, tá bom? Então, caso a transmissão interrompa assim do nada, vocês já sabem que é pelo tempo de live que a gente retorna para finalizar apropriadamente. Então, fiquem atentos que se isso acontecer, a gente retorna com a live, tá bom? Então, Jéssica, a pergunta é a seguinte, né? Temos uma pandemia de saúde mental? Eu vou de saúde mental, e assim, a literatura de saúde do trabalhador, ela diz que nós vivemos uma pandemia oculta, e aí, olha, não é contraditório afirmar isso, certo? Se a gente refletir. Uma pandemia oculta de adoecimento relacionado ao trabalho. Então, vivemos uma pandemia de saúde mental. Todas as pesquisas, os fatos, as últimas pesquisas que saíram quanto às causas, as principais causas de afastamento relacionado ao trabalho, saúde mental é a terceira. A terceira. A primeira são mortes no trabalho, devido a acidente de trabalho, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, transtorno de estresse pós-traumático entra em saúde mental, né? Enfim, é a terceira causa de afastamento do trabalho. Então, a gente já vive isso. Isso. Tinha uma pesquisa, né, só para contribuir quanto à fala, ano passado, acredito eu, tive acesso a uma pesquisa em que falava também dos dados a respeito da precarização do trabalho, né, da fragilização dos direitos dos trabalhadores e a relação disso com o índice de suicídio e de incidentes em relação aos vícios em situações de alcoolismo, de vícios químicos, por exemplo. Então, isso fica ignorado, né? Será que o suicídio que ocorreu tem relação com o contexto de trabalho? Fica ali por baixo do tapete, não se faz comumente essa relação. Será que o vício ali no álcool tem relação com essa precarização do trabalho? Então, falta o que liga esses dois pontos, né? Fica ali como se tivesse quebrado e não há uma correlação, não se olha para a saúde mental, principalmente no contexto de trabalho, de forma apropriada, né? A gente fica meio que
alheio a essas situações também enquanto profissionais por não termos as ferramentas muitas vezes apropriadas para a efetivação do trabalho. Né? Só para sinalizar aqui, está dizendo que faltam 24 segundos para a live ser interrompida, tá bom? Pois eu vou Então, o que fazer o a meu gente vai comentário da fazer? sua fala depois. Isso, exatamente. Está aqui na contagem regressiva, pessoal, então acredito que vai interromper agora a live, e aí eu vou salvar e vou entrar em uma live logo em seguida para. Então, pessoal, como eu havia avisado, né, a live foi interrompida devido a essa questão do tempo de 1 hora, mas a gente já retornou. Eu vou dar só um tempinho aqui para que o pessoal que estava nos assistindo consiga retornar. Vou colocar que a gente possa finalizar e esperar assim cerca de 1 minutinho para que a gente retorne com a discussão. Enquanto isso, eu vou destacar aqui alguns comentários que eu acho que são extremamente importantes, porque eles dão um feedback interessante sobre o que estava sendo colocado, né? E o primeiro comentário que eu vou destacar aqui, né? Eleni Marinho colocou: que bom que vocês estão nos ajudando nessa época de pandemia com esclarecimento e com esperança. Então, esse é um feedback muito importante, né? O objetivo da CPTO e do Conselho, né, do CRP 17 é propiciar esse momento de diálogo, esse momento de abertura, esse momento em que vocês estão próximos da gente, por entender que nós somos apenas um canal para a voz da categoria, né? Então, a própria articulação da psicologia, ela se faz através da categoria, através dos psicólogos que a compõem. Então, esse espaço aqui é extremamente importante, a gente vai se ajustando, vai se organizando nesse contexto, mas eu também acho que é um ajustamento interessante para a própria psicologia, enquanto categoria, compreender que não é só o conselho isolado que faz algo. A gente precisa de vocês enquanto articulação. A gente precisa que vocês estejam próximos da gente, que vocês nos digam quais são as demandas, que vocês falem, né? Então é um espaço de diálogo, é um espaço para vocês colocarem as vivências. A categoria enquanto psicologia, ela é múltipla, né? Ela é complexa, ela é diversa. Então cada um está inserido em um contexto diferente, e quando vocês se aproximam e vocês falam conosco e vocês colocam essas dificuldades, isso muda completamente, isso é extremamente importante, né? Gerlândio colocou aqui, né? Verdade, o trabalho ocupa um papel central na vida do ser humano. Então não tem como a gente estar em um contexto de pandemia, falar de sociedade em contexto de pandemia e ignorar o trabalho, né? Que ocupa um papel central aí na constituição do sujeito. Ila Maria colocou: a situação que estamos vivendo é uma atualização constante de todos os profissionais, né? Exige esse ajustamento, né? Essa atualização constante, essa capacidade de se adaptar a esse novo ambiente. E para finalizar, e Jéssica retomar, Sonari Andrade colocou: muitas sábias as palavras, assistência à saúde. A assistência à saúde está precária há muitos anos, hoje apenas está sendo visualizada por qualquer pessoa. Então, a gente agradece, né, o feedback e a participação de vocês. Vamos lá, Jéssica, retomando para que você consiga agora finalmente finalizar a sua fala. Eu me intrometi demais, né? Mas vamos lá. Não, estamos aqui para isso. Você fez eu lembrar de algumas coisas que eu nem tinha falado. E aí, se eu estiver falando rápido, quando eu me empolgo, às vezes sai rápido, mas você pede aí para ir devagar para garantir que todo mundo vai ouvir, minimamente. A sua fala de lembrar esses dados de que não há essa relação imediata comum entre suicídio ou uso de álcool e outras drogas, uso abusivo, na verdade, álcool e outras drogas, e os exemplos mais que você deu, com o trabalho. E isso se deve ao não reconhecimento do primeiro ponto que eu iniciei a live, que é o reconhecimento do trabalho como categoria central na vida do sujeito e como determinante. E a palavra é esta, que a literatura traz. É determinante no processo de saúde doença. Ele não influencia. Ele é determinante nesse processo. Não é o único, mas é determinante.
E aí, trazendo para o exemplo mais recente que nós temos, as mortes e os adoecimentos das pessoas, dos profissionais de saúde, dessa empregada doméstica que eu relatei como o segundo caso de morte no Brasil por Covid, a gente não está discutindo isso como acidente de trabalho. São acidentes de trabalho. A gente precisa discutir a partir dessa perspectiva. Eu estava fazendo umas pesquisas mesmo do que está sendo discutido para a live e acho que foi uma entrevista de um profissional falando sobre isso, né? E a gente precisa, enquanto pessoas que estudam, que pesquisam, que se interessam pela temática, a gente começar a compartilhar mesmo essas informações, porque os caminhos para a gente sair dessa é produzindo, é a transformação através do que cada um pode contribuir, né? Enfim, Isso. precisamos discutir a Covid também como um tema do trabalho. A dimensão do trabalho precisa ser considerada. Sim, com certeza. Jéssica, como última pergunta aqui, né? O presidente do conselho participando conosco. Olha aí a pergunta-resposta. É a pergunta para finalizar aqui. Então, Rafael, né? Presidente do CRP 17, ele perguntou como poderíamos atuar para fortalecer os centros de referência em saúde do trabalhador nesse contexto. Extremamente pertinente a pergunta, não esperaria menos de Rafael, né? O primeiro ponto é divulgar que os centros de referência existem. Porque até para a gente cobrar um serviço eficiente, para a gente cobrar investimento, a gente precisa saber que ele existe. E o problema inicial da saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública é o desconhecimento que nós temos que existe uma rede nacional de atenção à saúde do trabalhador. No Rio Grande do Norte, nós temos o quê? 3 Serestes. E se você fizer uma pesquisa para perguntar o que é um Sereste, a primeira coisa que as pessoas perguntam é uma seresta, aquele modelo de festa antiga, né? Uhum. Então, o primeiro ponto é a gente divulgar que ele existe para cobrar a sua eficiência, o seu investimento, cobrar no seu município, cobrar a regionalização e cobrar a sua efetividade. É imprescindível. Você vê, estava fazendo nessas minhas pesquisas, né, o Sereste do Tocantins publicou uma série de cartilhas orientando os procedimentos para categorias específicas que a gente nem está considerando. Quando a gente fala do trabalhador da linha de frente, a gente pensa médico, enfermeiro, no máximo, né? Mas aí nós temos lá as cartilhas para agente de endemias, caminhoneiros, trabalhador de supermercado. Então, essas são orientações necessárias nesse momento, né? São necessárias. E o Sereste, ele precisa ocupar mais espaço nesse momento, porque é SUS, é política pública de saúde para o trabalhador. E aí, se a gente quer respostas considerando a dimensão trabalho, a gente precisa dessa orientação da RENAST também, essa atuação maior, dessa intervenção, desse mais espaço da RENAST e da Sereste. Quando a gente diz que é necessário considerar as dimensões do trabalho, é também para a gente ter orientações coletivas de como proceder. Por exemplo, a gente vê aí muito fortemente orientações individuais de segurança no trabalho, né? Como o uso de EPIs, determinados procedimentos e tal. Mas precisam ser tomadas medidas coletivas, a nível de gestão do ambiente mesmo, repensar escalas. Será que dá para manter o mesmo regime de escala que era antes? Isso a gente precisa pensar. O próprio design do espaço do hospital, dos espaços coletivos de refeição, de descanso, tudo isso precisa ser pensado, e aí não é só o trabalhador ser treinado a pôr os equipamentos de proteção individual e retirá-los, porque isso já é muito desconfortável, né? Mas, para além disso, né, tem essas considerações. Eu acho que tua fala, a gente tenta encerrar e não consegue, né? Mas eu acho que uma coisa que precisa ser colocada, né, também, tua fala me lembra muito a questão que se evidenciou, mas que já acontecia, que é o seguinte, o sistema de transporte público, né? Que os trabalhadores, em grande maioria, né, a classe trabalhadora utiliza os ônibus para transitar da sua casa até o ambiente de trabalho e
em situações absurdas, extremamente precárias, eles vão em um ambiente lotado, eles vão de uma forma que não é saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Que já gera a diferença de um tempo de um ônibus para outro, e tudo isso envolve mobilidade, né? Mobilidade de trânsito, mobilidade pública, e eu vi ser questionado na mídia, né, agora, durante a pandemia. Ah, mas como é que o trabalhador vai fazer para ir para o trabalho se ele tem que estar exposto a um ambiente de aglomeração dentro do transporte coletivo? E aí eu lembro de ter visto até uma reportagem que colocou, deveria ser o apropriado, né? Um sistema de trens e de ônibus em que os trabalhadores foram sentados. Então, quando a gente vê essa discussão, né, acontecendo pelo momento de pandemia, porque a gente tem que evitar, né, aglomeração, fica evidente que o trabalhador ele está submetido a condições extremamente precárias, não só dentro do ambiente de trabalho, mas desde o momento que ele sai de casa para ir ao trabalho. Então, tudo isso vem sendo colocado em evidência e a gente precisa olhar para isso. E os psicólogos fazem parte da classe trabalhadora, os psicólogos fazem uso também desse meio de transporte coletivo e etc. Eu acho que tua fala foi extremamente importante. A fala de Berenice trazendo as questões técnicas, as questões da MP, as questões de lei. A fala de Lana também muito importante sobre o ambiente organizacional, a questão de ajustamento do RH, elas também citou, né, essas condições em relação à situação de estresse do trabalhador. Acho que essa live foi muito interessante, eu estou aqui só maravilhada com tudo que vocês estão falando, aprendi muito. Então, eu queria agradecer, né, desde já, tanto Berenice quanto Lana, quanto a sua disponibilidade. Vocês contribuíram bastante, né? O feedback do pessoal que está participando conosco foi extremamente positivo. Então é isso, eu só tenho a agradecer e a gente vai continuando a nossa articulação na CPTO e nos bastidores, como eu disse para a Lana e para a Berenice, né? Então, muito obrigada pela tua disposição e pela tua contribuição. Tá, eu vou encerrar pensando em caminhamentos, né? Porque a gente aqui levanta um monte de problema e depois fica todo mundo olhando para cima. Faz o que agora? Exatamente, importante. Vou finalizar retomando um ponto quando a gente falou do home office e do quanto isso pode trazer prejuízos para a saúde do trabalhador, né? Falei do ponto de vista físico, né? Anatômico e etc. Mas a gente não pode esquecer que trabalhar não é só produzir. Um dos maiores prejuízos do home office é a deficiência provocada nas relações interpessoais. É por meio dos coletivos de trabalho que a gente se fortalece, que a gente reinventa o ofício, que a gente garante que a história continue, que tenhamos no próximo mês, amanhã, que o gênero de trabalho ainda esteja vivo. E aí é esse o encaminhamento, na verdade, é o fortalecimento de nós enquanto coletivo, né? Nos recortes profissionais, e nós enquanto psicólogos, mais uma vez, somos trabalhadores, precisamos nos reconhecer assim, para poder entender até os ataques que sofremos nas perdas, nos modos de emprego, né? Lembrar que trabalhar não é só produzir, é o tempo todo produção e relação interpessoal, né? Então, essa relação interpessoal, desde da articulação coletiva, de conversar com os colegas, e aí, nesse momento, a tecnologia tem sido a ferramenta possível, então, vamos utilizá-las, vamos utilizar mais o CRP como um espaço possível de fortalecimento desse coletivo, né, de nos reconhecermos enquanto categoria. E eu digo essa fala enquanto convite também, né, para as pessoas participarem. E, por fim, agradecer o momento. Espero que a gente possa falar mais vezes sobre isso. As reuniões da CTPO, para quem gostou, são mais ou menos nesse ritmo. Exatamente. A gente é acelerado, né? Ligado no 220. E aí todo mundo vai participando e discutindo. Muito obrigada, viu, Jéssica? Beijão. Até a próxima. Até, boa noite. Pessoal, então, é isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem participando da live, por mandarem as perguntas, por interagirem, por darem o feedback, né? Eu falo enquanto
coordenadora da CPTO, que é a Comissão de Psicologia do Trabalho e das Organizações, mas também estou aqui enquanto conselheira e representando o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. O nosso intuito é sempre estar propiciando, né, esse ambiente de diálogo, de proximidade com a categoria. Vocês constroem a categoria conosco, então isso aqui é extremamente importante, tá bom? Uma coisa que eu acho interessante de frisar é que os servidores e servidoras do CRP, houve uma alteração de horário, né? Acho que vocês podem ter acesso a isso nas postagens do Instagram. Houve uma alteração no horário de funcionamento para que eles atuem ao mesmo tempo, né? E para que não haja mais esse contato presencial. Então, a comunicação ela fica mais sincrônica, né? Toda essa questão de prevenção e de cuidado foi tomado pelo CRP. Então, eu queria agradecer a vocês, fico muito feliz pelos comentários, pelos feedbacks positivos e também pelos comentários críticos que nos agregam cada vez mais esse momento aqui, ele é extremamente importante, tá? O número do Zapsi está no link da bio do Instagram, vocês podem acessar lá, é o 99471-4455. Então, é isso, né? Agradecer vocês. Quem perguntou sobre como que faz para participar da CPTO, geralmente a gente avisa quando ocorrem os encontros abertos, tá? Tanto a comissão temática de Psicologia do Trabalho das Organizações, como as demais comissões temáticas de saúde, a étnico-racial, de direitos humanos e por aí vai, todas elas avisam no feed do Instagram quando as reuniões vão acontecer, então vocês podem ficar atentos a isso, né? E aí, Keila colocou aqui o e-mail, extremamente importante, para participar do CPTO, envia um e-mail para mim, né? E esse e-mail é o seguinte, cpto@crprn.org.br, tá? Eu acho que vocês deram até uma ideia interessante, Keila, a gente pode ver isso depois, de disponibilizar os e-mails das comissões temáticas, né? A gente pode disponibilizar posteriormente uma listinha com quais são as comissões temáticas e o e-mail para que vocês entrem em contato. Feliz que vocês se interessaram em participar. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar agora, lembrando que haverão outras lives temáticas. As próximas para ocorrer serão de avaliação psicológica e uma live sobre a atuação dos psicólogos e das psicólogas na assistência social diante do contexto de pandemia, tá? Essas lives ainda não têm dia nem horário definido, mas vocês vão ser informados tanto pelo Zapsi, quanto haverá divulgação dessas próximas lives aqui no feed do CRP no Instagram, no site, no Facebook, etc. Ok? Então fica aqui o meu agradecimento. Foi extremamente gratificante estar aqui com vocês, né? Hoje, em outros momentos, a gente vai se comunicando, vai se articulando, e esse movimento é extremamente importante. E como Keila, né, que é a nossa conselheira vice aqui colocou, cheguem para o CRP, que a gente está aqui aberto para falar com vocês e para dialogar e para construir a categoria da psicologia da forma mais concisa e articulada e fortalecida possível, tá bom? É isso, tchau, boa noite e a gente vai se comunicando. Beijão, tchau.